Segunda carta a Timóteo, capítulo 2, verso 3. Sofre comigo as aflições como um bom soldado. Qual é o conselho de Paulo aqui? Aprenda a lidar com o sofrimento, com as armas do evangelho. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. O sofrimento, ele é inerente à vida. O sofrimento, ele faz parte da nossa vida. O sofrimento, ele faz parte da vida do ser humano. Quando nós falamos isso, nós estamos pregando quase que um anti-evangelho. Por que estamos quase pregando um anti-evangelho? Porque o que estão ensinando hoje é que quando você vem para o evangelho, você vai parar de sofrer. E Paulo está dizendo, Timóteo, sofre comigo as aflições como um bom soldado. A diferença de quem entra no evangelho e o evangelho entra nele diante dos sofrimentos da vida, é que ele passa por todos os sofrimentos da vida como um bom soldado de Cristo. Não recua, não desanima, não desiste, ele avança sempre, porque ele sabe que aquele que o chamou é poderoso para fazê-lo vencer todos os problemas, todas as dificuldades que a vida vem nos apresentar. Beleza? No verso de número 4 da segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 2, ele vai dizer assim, ninguém que milita se embaraça com o negócio desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. O que Paulo está ensinando aqui? Paulo está ensinando no verso 5 que mais importante do que o destino é o jeito de chegar lá. Paulo está dizendo que a bênção não está em chegar no pódio, mas a bênção está no caminho em que a gente trilha para chegar no pódio. Paulo está dizendo que a bênção está na forma em como a gente luta para chegar onde a gente chegou. É isso que Paulo está dizendo aqui, tá certo? Verso de número 7. Considera o que digo, porque o Senhor te dará entendimento em tudo. Paulo está dizendo, Timóteo, não despreze os conselhos, principalmente aqueles que são espirituais. Fique atento aos conselhos, Timóteo. Se agarra a eles e Deus te dará entendimento naquilo que eu estou te aconselhando. Verso de número 8. Lembra-te de Jesus Cristo, que é da descendência de Davi, ressuscitou dentre os mortos, segundo o meu evangelho. Cheguei aonde eu queria chegar com você. Chegamos, tá bom? Segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 2, verso de número 8. Então, você já aprendeu o capítulo 1 da segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, todos os conselhos ali nos 16 versículos que nós lemos, eu fiz questão de te aconselhar um por um, tá certo? Na segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 2, nós discorremos aí do verso 1 e eu vou fazer uma pausa no 8, tá? Porque Paulo está dizendo no 8 assim, lembra-te de Jesus Cristo, que é da descendência de Davi, ressuscitou dentre os mortos segundo o meu evangelho. Pastor, qual é o conselho aí? O que é que Paulo está falando para Timóteo, aconselhando a Timóteo? Paulo está dizendo que é para Timóteo ter cuidado com os lapsos de memória. É isso mesmo. O conselho de Paulo para Timóteo aí é esse. Timóteo, cuidado com os lapsos de memória. Cuidado para você não se esquecer do Cristo. E você sabia que tem muita gente esquecendo de Cristo? Você sabia que tem muita gente que está já virou as costas para Cristo? Tem gente que esquece do Cristo. E deixa eu te dizer uma coisa, você se esquecer é algo natural. Você esquecer algumas coisas é algo natural. Você ter a dificuldade de guardar as coisas é algo normal.
Isso pode vir por intermédio de um cansaço, isso pode vir por intermédio do estresse, noite mal dormida, faz muito tempo que você não tira umas férias, tá bom? O tipo de dieta que você tem, desequilíbrio hormonal, drogas, álcool, isso tudo faz com que você tenha lapso de memória. É bem verdade, queridos, que se isso for algo decorrente, se isso virar um modus vivendi, né? Aí você tem que se preocupar, porque pode vir a ser um sintoma de uma doença pior. Pode ser um mal de Alzheimer, pode estar acontecendo aí, quem sabe, uma demência, tá bom? Isso no âmbito aí natural. Mas agora, queridos, isso também acontece na vida espiritual. Na vida espiritual acontece a mesma coisa. É por isso que Paulo está escrevendo para Timóteo aí e dizendo no verso de número 8, lembra-te de Jesus Cristo, que é da descendência de Davi. Paulo está fazendo questão de escrever isso. Quando é que eu preciso me lembrar de alguma coisa? Ora, é óbvio, eu preciso me lembrar de alguma coisa quando eu esqueci. Se eu não esqueci, eu não preciso me lembrar. Então, se Paulo está dizendo para Timóteo lembrar, pastor, é porque Timóteo esqueceu? Não, até porque Timóteo está começando aí a sua carreira ministerial. Mas sabe o que Paulo estava fazendo? Paulo estava querendo prevenir Timóteo de um problema grande lá na frente. Sabe por quê, gente? Porque nada, ou seja, melhor dizendo, nenhum problema começa gigante. Não. Todo problema começa pequeno. Então, Paulo está definindo um problema pequeno para que Timóteo não venha sofrer desse problema lá na frente. Todo grande problema, ele vai começar pequeno. Deixa eu conversar com você que está afastado da igreja. Você que esqueceu do Cristo. Ah, pastor, eu estou afastado da igreja, mas eu não esqueci de Cristo. Ah, pastor, eu não entreguei minha vida para Jesus, mas eu não esqueci do Cristo. Ah, pastor, eu estou na igreja, mais falto do que vou, mas eu não me esqueci de Cristo. Queridos, quem não esqueceu de Cristo quer estar onde Cristo está. E ele diz, trazei o povo para congregar. Você precisa congregar. Você precisa estar numa igreja. A igreja foi feita para duas coisas, meu irmão. Para comunhão e para adoração. Ah, mas eu posso adorar a Deus em qualquer lugar. Claro que pode. Você pode adorar a Deus em qualquer lugar. Você pode estar adorando Ele aí enquanto está ouvindo essa live. Só que a comunhão e o corpo de Cristo. E fazer parte do corpo. E se sentir corpo. De repente você é a orelha do corpo místico de Cristo. E como que a orelha vive longe do corpo? Então, de repente hoje você está afastado, de repente hoje você ainda não entregou sua vida para Jesus, ou de repente você está assim, mais ou menos na igreja, por conta de um problema pequeno. E esse problema pequeno fez você esquecer do Cristo. Tocava, não toca mais, cantava, não canta mais, pregava, não prega mais, liderava departamento, não lidera mais. Vai na igreja por ir, mas não tem mais aquela chama do Espírito Santo que você tinha antigamente. Sabe por quê? Por conta de um problema pequeno, você acabou esquecendo do Cristo. Virou as costas para Cristo, para aquilo que Cristo te confiou, para aquilo que Cristo te deu. Entendeu? Deus te confiou uma voz tão linda e hoje você não canta mais. Te confiou o dom de você dançar uma coreografia, hoje você não a dança mais. Te confiou o dom de pregar, de orar, e hoje você não exerce mais isso. Você esqueceu do Cristo. Você tem lapsos de memória. Você está se esquecendo de que você não precisa, de que Ele não precisa fazer mais nada por você. Porque o que Ele tinha que fazer, Ele já fez. Ele entregou o seu Filho Jesus na cruz do Calvário para que eu e você tenhamos vida e vida em abundância. E não obstante de vida e vida abundante, temos também a salvação da nossa alma. Não é? Então, esse esquecimento do Cristo, ele começou com alguma coisa pequena.
Sabe o que eu quero te dizer? Deixa eu te falar uma verdade. Deixar o Cristo é a coisa mais fácil do mundo. Deixar de Jesus é a coisa mais simples que tem. Ô pastor, me explica isso. Vou te explicar. Sabe por que é simples deixar Jesus? Porque você o serve livre. Eu me fiz entender? Você não é escravo para servi-lo. Você não é obrigado a servi-lo. Ele não te impõe essa servidão. Existe algo em você que ele não mexe, chamado livre-arbítrio. E ele não mexe nisso. Ele não toca nisso. Você o serve se você quer. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Então, para deixar do Cristo, para esquecer o Cristo, para virar as costas pro Cristo, é fácil. Porque você não é obrigado a servi-lo, nem a segui-lo. Você é livre, ele te fez livre. Mas eu vou te dizer uma coisa, voltar para o Cristo é mais difícil ainda. Voltar para o Cristo é quase que impossível. Pastor, por que deixar o Cristo é fácil e voltar para o Cristo é difícil? Sabe por quê? Porque uma vez fora da casa do Pai, você volta a ser escravo, escravo do pecado. Escravo desse mundo, escravo dos vícios, escravo de tudo. E aí, meu irmão, quando você tenta voltar para a casa do Pai, você não consegue. Sabe por quê? Porque existe uma resistência. Algo está te segurando. O diabo te laça com o laço do passarinheiro e você não consegue voltar para a casa do Pai. Então, querido, não tenha esses lapsos de memória. Não se esqueça do Cristo. Não vire as costas para o Senhor. Permanece no teu lugar, não saia da tua igreja, não saia da tua posição. Por mais difícil que seja a tua luta, por mais difícil que seja a tua dificuldade, por mais problemas que você esteja enfrentando, saiba, você está ali por causa de Jesus. Você está fazendo porque você ama o Cristo vivo. Você ama aquele que é da descendência de Davi. Pastor, eu não sou crente ainda porque eu ouvi falar isso, eu ouvi falar aquilo. Querido, você ouve falar mal de maus médicos, por causa disso você deixa de ir no hospital? Não. Você ouve falar mal de patrões, por causa disso você deixa de procurar emprego. Você ouve falar mal de prefeito, mal de vereador, você ouve falar mal de deputado, de presidente, por conta disso você deixa de exercer o seu dever cívico? Não. Você ouve falar mal de pastor, você ouve falar mal de tanta gente. Sabe por quê? Ainda hoje eu postei nas minhas redes sociais, gente leva gente, pessoas traz gente. Cuidado com a pessoa que você leva e cuidado com o que você traz dessa pessoa, porque você pode estar se tornando uma pessoa irreconhecível para você mesmo. Então, vá para a igreja se encontrar com Cristo. Vá para a igreja para ter um compromisso com Deus, não um compromisso com o homem, não um compromisso... eu acho assim, tem tanta gente aí dizendo, meu compromisso não é com o homem, meu compromisso é com Deus. Não, você precisa ter compromisso com o homem, porque quem Deus, aquele homem que está ali, foi Deus que colocou. Mas que você, uma vez estando ali por Cristo, você não vai ter dificuldade nenhuma com os homens. Pastor, e como que começa essa minha desconstrução para eu largar do Cristo? Como que eu vou sendo desconstruído? Lembra o que eu falei na segunda carta do apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, no capítulo 1, verso 7? Cuidado com os conceitos psíquicos que rondam a nossa mente. Pastor, o que são conceitos psíquicos? Gente, tudo é motivo para nos distanciar de Deus. Tudo é motivo para nos distanciar do Cristo. A distância. Pastor, eu não estou indo na igreja porque é muito longe. Pastor, eu não estou indo na igreja porque é muita chuva. Pastor, eu não estou indo na igreja porque é muito frio. Pastor, eu não estou indo na igreja por causa eu não estou indo na igreja por causa do meu marido. Eu não vou na igreja por causa da minha mulher. Eu não vou na igreja por causa dos meus pais. Eu não vou atrás do Cristo por causa dos meus filhos.
Tudo é motivo. Isso são conceitos psíquicos, são coisas que você coloca na sua cabeça e isso te afasta do Cristo. Você sente a necessidade de produzir alguma coisa para que a culpa não esmague você. Você produz algo que não é verdadeiro, mas isso se torna verdade para você, e isso que não é verdadeiro, mas que para você se torna verdade, autentica a tua distância da comunhão, autentica o teu distanciamento do culto. E alguns só têm contato com a palavra nas horas do culto. Alguns só conseguem ouvir algo a respeito da palavra de Deus nas horas do culto. Dificilmente você vai ouvir alguém ser ensinado. Ouvir a palavra de Deus se não for na igreja. Quem é que gasta aí 1 hora lendo a Bíblia? Quem é que gasta aí 2 horas lendo a Bíblia? Meia hora lendo a Bíblia? Então, nós vamos formando conceitos psíquicos na nossa cabeça, e para não assumirmos a culpa que é nossa, nós autenticamos uma mentira querendo justificar o nosso erro, quando na verdade quem se distancia de Cristo somos nós. Sabe por quê, querido? Porque o estar na comunhão me faz sentir pertencente ao corpo. Quando você se distancia do Cristo, se afasta da igreja, se afasta dos irmãos, se afasta da comunhão, você começa a se sentir fora do corpo, um peixe fora d'água. E aí, quando você se afasta, você passa pelo processo, pelos 3 processos do crente que se afastou do Cristo. Pastor, quais são as 3 características do crente que se afastou do Cristo? Pega aí, são 3 C. 3 letras C. Toda pessoa que se afasta do Cristo, ela se torna crítico, ela se torna cético e ela se torna cínico. Perdão, mas é isso mesmo. Ela se torna crítico, ela se torna cético e ela se torna cínico. Se afastou do corpo, começa a se tornar crítico. É a igreja que o som é alto, o instrumental não é bom, o pastor grita demais, o pastor não grita nada, a cor da igreja é feia, a cor da igreja é muito bonita, é muito apagada, é muito viva, é muito longe, é muito perto. Lembra os conceitos psíquicos? Você começa a ficar um autocrítico. Essa profecia não é verdade, aquela irmã não canta nada. Então você começa a criticar. Isso são sinais de afastamento do Cristo. Aí você se afasta mais ainda, você se torna cético. Começa a duvidar das promessas, do que Deus tem na tua vida, de que aquilo que te falaram não é assim. Você começa a ficar cético, você começa a ficar calculista, fazendo matemática das promessas que Deus te fez. Aí você se afasta mais ainda, você se torna cínico. Por que se torna cínico? Porque sabe que tem que voltar. Você sabe que precisa estar na comunhão. Você sabe que precisa estar lá. E quando alguém vai levar uma palavra dessa que eu estou levando, quando alguém te encontra na rua, você se torna assim, não, pode deixar que eu vou. Você encurta a conversa, dizendo, não, eu apareço. Quando na verdade você não aparece. Quando na verdade você não vai. Então, conselho do apóstolo Paulo, na 2ª carta a Timóteo, capítulo 2, verso 8. Lembra-te de Jesus Cristo, que é da descendência de Davi. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua família, que Deus abençoe o teu ministério. E volta logo, volta para a casa do Pai, porque Ele tem pressa em realizar na tua vida tudo aquilo que Ele te prometeu. Beleza, meu lindo? Beleza, minha linda? Beijo no teu coração, Deus te abençoe e até sexta-feira, se Deus disser que sim. Pois é, povo de Deus, esta é a palavra que Deus colocou no meu coração. Espero que eu tenha te ajudado, tá? Espero que eu tenha te ajudado aí na tua caminhada espiritual.
tá bom? Divulga essa live aí. Tem muita gente precisando ouvir essa palavra aí. Tem muita gente parado, afastado, frustrado, decepcionado, tá bom? E você pode ser um canal de bênção para esta pessoa, tá certo? Ó, ei, se inscreve no meu canal do YouTube, dá um like, tá bom? Ativa o sininho para você receber novas notificações de novos vídeos, tá bom? E assim você vai estar me ajudando a propagar o Evangelho de Cristo. Deus abençoe você, beijo no teu coração, tamo junto. Se inscreve no canal, tá bom? Leastro Robert. Valeu, gente, um abraço.